muita expressão. Vai, começa. Olá, estamos começando mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz e vou aqui conduzir esse programa. Lembrando que tudo que a gente falar nesse podcast vai sair também aqui no jornal Capital Federal, na coluna do meu parceiro de mesa, Odir Ribeiro, no portal Rádio Corredor e também no nosso site Política do Bem. Estou aqui com ele, meu parceiro, a minha dupla, Odir Ribeiro. Rapaz, aí os deputados estão vindo aqui, estão gostando da repercussão, os cortes. É isso aí, achamos a fórmula, né? Muita gente não achou a fórmula, achamos a fórmula de maneira simples, o famoso arroz com feijão. Verdade. E hoje eu estou aqui com um deputado da saúde. Talvez o deputado que mais destinou recursos para a saúde ao longo de todas as legislaturas que já tiveram no Distrito Federal. Estou com ele, deputado distrital Jorge Viana. Obrigado aqui pela sua presença. É um prazer você aqui com a gente para poder falar de forma mais clara para onde foram os seus recursos. Obrigado pela presença, deputado. Obrigado, Dedé, né? Olá, Odir, prazer estar aqui, cara. É bom falar, sabe? Acho que podcast, eu sempre digo que podcast e rádio é o lugar onde a gente tem mais oportunidade de poder mostrar nosso trabalho, né? Por mais que haja edição e tudo, mas é o lugar que dá oportunidade para a gente falar o que a gente quiser. Porque tem, né, a grande mídia, às vezes ela poda, às vezes não quer que você fale algum determinado assunto e tal. Aqui não, aqui é... E aqui vai ser assim comigo, como sempre, né? Onde eu vou, eu não vou em muitos podcasts não, até falei pro Odir, eu vou lá no seu podcast porque eu quero falar o que eu quiser. Boa. Sim, bora. E em primeira mão. Tem que E falar é mesmo. bom porque o deputado é comunicador. Você também tem um programa lá na Rádio Metrópolis. Faço uma todo participação. Sábado. Ah, eu achava que o programa era seu Não, lá, é do deputado. João de Deus, na Trilha da Verdade, desde a época que ele fazia... O ex-prefeito João de Deus. Eu achava isso. que o programa era seu, que vocês faziam em dupla lá o programa Não, também. o programa é dele, ele é um âncora, né? Eu já conheci ele na época da radioatividade, no mesmo nome, na Trilha da Verdade. Aí ele me chamou para ir para lá, tal, depois a gente virou amigos e hoje eu tô com ele. Participação, tanto que todo sábado ele tá lá. Eu tô sábado às vezes sim, sábado às vezes não, porque é muito cedo, né? Depende da pauta também. Pô, que hora que é o 6 programa? horas da manhã. 6 da manhã. Ah, 6 horas da manhã eu tô dormindo. 6 às 8. Eu até acordo cedo, mas é porque não dá, tem dia que não consigo. Não, sábado, pô, acordar cedo, sábado é ruim, eu acordo cedo todo dia. Mas Não, sábado, o pior é que eu acordo cedo todo dia, até sábado e domingo, mas é porque tem sábado que às vezes Você quer dormir então às 7h30? até umas 6h40. Ah, eu 7h30 pra Ou às mim vezes estou viajando e tal. É verdade. Mas, ó, deputado, a gente, por acaso, em algum período, a gente trabalhou junto lá no gabinete do senador Hélio José ou você não chegou a trabalhar efetivamente no gabinete do senador Hélio José? Eu fiquei lá com ele de 2015 a 2018. Pastor Daniel trabalhou lá, o deputado Yolando, guarda Jânio. Você era lá do gabinete? Não, mas você tinha uma pontinha lá no gabinete também. Tinha uma prima minha que trabalhava com ele. Você... Né? Ela trabalhou lá com o Hélio José. Você chegou a fazer uma parceria, então, com o senador Hélio José, né? Fiz. Na época que eu era do PSD, que eu fui o mais votado do PSD na época. Aí o Rosso foi federal, o Renato Santana foi vice-governador e o Hélio assumiu a cadeira do Hollenberg. E aí a gente começou a fazer, né, a parceria. E tanto que em 2018, o meu deputado federal era o Hélio José. Né? E aí eu andava mesmo com ele, mesmo sabendo que muita coisa ia acontecer. Que a gente alertava ele. Falava, teve uma vez uma reunião lá, estava todo mundo, e eu sempre fui muito sincero, Dedé. Sempre fui muito sincero. Eu falei assim, ô senador, seguinte, tem pessoas que estão com você aqui que não vão te ajudar e que já tá com outro time. Então, assim, bicho, pô, aí deu merda. Ele não acreditava, no final das contas... Você tinha razão, deu ruim. né? Eu tinha razão porque a gente via, né, cara? E assim, muita gente... Porque o Hélio sempre teve um coração muito aberto, né, cara? Ele é um cara que ele acolhia todo mundo. Ele acolhia todo mundo. E assim, na política, lógico, velho, você tem aquela galera que gosta de aproveitar. Não tem muito aproveitador, isso é verdade. E na hora H, ó, o nego pula. Foi pulando do barco, né? Mas, voltando aqui ao que nos interessa, diga. Rapidinho, você sabe que o Jorge Viana é enfermeiro do SAMU, né? Sou técnico de enfermagem e enfermeiro. Técnico de enfermagem SAMU. Tu é técnico de enfermagem. E sou enfermeiro também. E você sabe que tem uma coisa curiosa, aí tem medo de agulha. É verdade isso, deputado? Uma vez eu falei com ele mesmo. Como você tem medo de agulha se a gente confessou aqui, fora dos bastidores, que a gente faz botox? Não pode ter medo de agulha quem faz botox. Eu não posso ter medo de agulha, você não pode ter medo, não? Mas pergunta pro policial se eu não tenho medo de levar um tiro. É verdade, mas pô, aí é verdade. Não, bicho, é porque é o seguinte, a agulha é trauma, né, de infância.
Eu acho que a primeira injeção de uma criança tem que ser uma coisa muito bem conversada. Tem que ser uma coisa muito bem conversada, muito bem trabalhada para essa criança não ficar com trauma, porque é trauma só pode. Teve trauma? Porque a coisinha então... é pequena, não machuca tanto. Não machuca nada. Mas, cara, quando eu vou, ó, por incrível que pareça, até deu uma coisa na mão. Quando eu falo de injeção, minha mão sua, sabe? Minha filha é começou assim. a suar, só de falar. Minha filha é assim, Eu não ela sei fica que porra é essa, apavorada velho. pra ir tirar sangue. Não Mas, é. enfim, é Mas eu tô tomando injeção. Imagina, quando você precisa tomar testosterona ali, de aquela reposição hormonal. Já tô tomando. Na injeção, aquele troço entra aqui, mano. Ela, oleosa, né? Pô, bicho, é uma novela pra tomar, mas tem que tomar, fazer o quê? Agora, o Botox, realmente, é chato essa injeçãozinha na testa. E são né? várias, né? porrada de Acabou aquela furada. história de graça só injeção na testa, porque agora nós estamos tendo que pagar pra tomar injeção na testa, cara, né? né, cara? Aham. Aí te pergunto, né? Até pra ele saber, como é que você fez o curso de enfermagem e você tem medo de injeção? Ô, Di, por Deus do céu, eu cheguei no curso de enfermagem e falei assim pra moça, eu queria fazer o curso e tal, mas vem cá, aqui dá uma injeção um no outro pra aprender? A menina falou assim, não, aqui não faz isso não, a gente faz num boneco, faz na laranja, não sei o quê. Eu falei, pô, beleza. Na prática, teve injeção. Eu acho que, na verdade, depois disso acabou. Hoje não se faz mais injeção um no outro. Antigamente fazia, hoje não faz mais. Mas eu tive que tomar injeção e... Mas, Odir, vamos voltar ao que interessa aqui. Deputado, você claramente ficou conhecido como o deputado da saúde. Você tem dimensão, ou tem em números, quanto você, desde o seu primeiro mandato, em 2018 até agora, quanto você já destinou em recursos exclusivamente para a saúde, deputado? Você tem isso em números? Dedé, primeira coisa eu queria deixar claro aqui para as pessoas que quando a gente... E não sou eu que me intitulo deputado da saúde. São as pessoas que começam a falar e pegou o nome. Mas por quê? Pelo fato de eu ser um profissional de saúde, vim de movimento sindical da saúde, por eu ter destinado o maior recurso na história de Brasília para a saúde. Até, fazendo as contas com já do ano que vem, eu já vou ter destinado 106 milhões de reais para a saúde. Ah, Jorge, mas não é muita coisa não, porque o orçamento da saúde é grande. Sim, mas para mim para um deputado. Né? E a vontade do deputado, ela reflete muito a postura dele. Porque tem deputado que, poxa, investe em qualquer área, várias áreas. Mas quando você investe... contra o deputado que não, investe, porque nada, querendo ou não, pauta tem dele. Educação, segurança, tem as obras nas tem cidades, a pauta. né? Cada um tem a sua pauta. Só que assim, quando para mim um deputado que fala que é da educação, ele tem que falar e mostrar, de alguma forma, provar isso, não só nas palavras, porque o discurso é muito fácil, cara. Na política é muito fácil falar de saúde, educação, segurança, mas você tem que fazer isso em todo momento da sua vida. Então, eu ando nos hospitais, eu falo com os trabalhadores, eu brigo com os empresários, enfim, e eu coloco dinheiro. Então, isso me faz ser realmente o deputado da saúde. Porque 106 milhões é muito dinheiro. É muito. Ontem eu fiz o relatório do orçamento para o ano que vem de emendas parlamentares. 306 milhões de reais que os deputados vão colocar. De todos os deputados distritais. Todos. Dedé, porra, é foda falar isso, mas olha, você teve lá 98 milhões vai para o turismo ano que vem, 68 milhões vai para o lazer, esporte e lazer, e 66 milhões vai para a saúde. Desses 66, 17 só eu estou colocando. Então, a gente ficou em terceiro lugar fora a educação. A educação entra aí no meio, porque eu não relatei da educação, ficou com a deputada. Mas dessas três pastas, a saúde foi em terceiro lugar. E, tipo assim, a saúde não é prioridade para todo mundo? Se é prioridade, por que não colocam, então, né? Uns falam assim, mas não é minha função, não é minha missão. Não, mas também não é minha função colocar no esporte, no turismo, não é minha missão. Mas por que eu boto no esporte, no turismo? Porque a minha prioridade são eles, são elas, essas partes. A minha é saúde. Então, ano que vem eu fecho em 106 milhões para a saúde do DF, só um deputado. Mas esse dinheiro é o quê? Para melhoria hospital? Pronto, eu ia perguntar entra de tudo. Desses 106, o que já foi na prática para a população? Onde a população Até foi hoje, beneficiada? Até hoje foi 88 milhões. Até hoje. Aí com esse 17 para o ano que vem vai chegar aos 106. O que acontece? Isso é demandas, né? As demandas vão chegando para mim e eu vou fazendo. Mas de tudo que você imaginar para a saúde eu já comprei. Desde remédios, equipamentos baratos, equipamentos caros, desde EPIs para os trabalhadores, uniforme para trabalhador. Recentemente agora nós liberamos mais 1 milhão, consegui mais 1 milhão
para o Instituto de Cardiologia e Transplante aqui do Distrito Federal, né, nosso CTDF, para comprar enxoval para os pacientes. Enxoval inclui roupa de cama, lençol, a roupa do paciente, toalha, tudo, roupa de cama, e uniforme dos trabalhadores. Que não é a primeira vez que eu faço isso, já é a segunda vez que eu faço orçamento, que eu mando mando dinheiro para o CT para os enxovais. Ou seja, isso, de uma certa forma, é os técnicos sendo atendidos pelo seu mandato, não é isso? Os técnicos de enfermagem? Todos. Os profissionais e os pacientes. Os pacientes também? O enxoval é principalmente para o paciente. Ah, entendi. Para aquele lençol de cama, para aquele travesseiro, né? Da internação, das UTIs, que consome muito isso aí. A roupa de cama ela é trocada todos os dias, então ela vai desgastando muito rápido. Então tem que ter uma troca também. Então, para você ver, tudo, até parquinhos, eu consegui colocar 10 parquinhos nos hospitais ou em UBSs que nós temos aqui em Brasília. Justamente para poder as crianças que estão internadas, né, ter um momento de descontração. Porque, cara, ficar internado, você fica em casa. No Covid, pronto. No Covid a gente ficou em casa uns 10, 15 dias. Imagina uma criança que fica 20, 30 dias internada. A criança pira, bicho. Aí não tem um lugar para ela brincar, fiz parquinhos. Então, de tudo que você imaginar, eu já coloquei na saúde. Agora, lógico, em proporções menores do que o Estado deveria fazer. Até porque o Estado, de uma certa forma, tem uma lei que obriga, se eu não me engano, 20% do orçamento tem que ir para a saúde. Não tem uma história? Ou isso é só no governo federal? Só no governo federal que é 50%, as chamadas emendas impositivas. Cara, o que dói para mim é ver no orçamento que teve deputado que botou 500 mil para o ano que vem, cara, na saúde. E tem deputado da saúde, que fala que é da saúde, que botou 3 milhões. 3. Tá? É doído, bicho, você ver isso. Que isso, Deise Amarilo? Porque ele não pode falar, mas... Eu tô falando. Não, parlamentar que se fala que é defensor da saúde, a gente vem deixa lá pelo menos metade. Da minha boca. A gente que é da saúde, nós temos por obrigação melhorar a saúde, sabe? Então, assim, eu acho muito estranho, né, você defender uma pauta e você por trás não está realmente efetivamente ajudando. Aí, Deise Amarilo, você viu aí? Então, nós temos parlamentares que colocou 500 mil reais na saúde. Nós temos parlamentares... o Fábio Félix foi o parlamentar que, depois de mim, com 17 milhões, ele foi o segundo colocado, colocou 9 milhões para a saúde. Caramba. O Fábio Félix, que é um cara que eu respeito pra caramba. Né? Mesmo sendo no adversário político. Mesmo sendo adversário político, que tem ideologias, né, diferentes da minha, mas é um cara que eu acho um excelente parlamentar. Ele é um excelente parlamentar, também acho. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta bem delicada. Eu sempre falo dessa experiência que eu tive em Sinop, lá no Mato Grosso, município rico, 1 bilhão de arrecadação de impostos. Puta que pariu, quando a gente vai na UPA, muito ruim, bicho. Aí é relato de morte, gente. Por que a saúde toda do Brasil tá essa draga? Do Brasil. Aproveitou e a gente percebe isso. A população, de uma certa forma, está sempre reclamando da saúde, que demora as filas. E a gente percebe que o governo ibanês, de uma certa forma, mandou muitos recursos para a saúde, conseguiu reformar diversas UPAs, lançou agora um programa para tentar estar fazendo, né, consultas, cirurgias. A gente vê até que tem um empenho do governo. Mas o que você acha que falta para realmente melhorar a saúde de fato, para a população começar a ser atendida de uma forma que não fique sempre reclamando? Porque desde o tempo do governo Roriz, o maior gargalo do governo Roriz era a questão da saúde. O que se faz para melhorar na prática a saúde, deputado? Olha, Dé, essa pergunta todo mundo me faz. E, assim, eu tenho uma resposta pela minha experiência de vida como servidor, como sindicato, como parlamentar hoje, conhecer um pouco os bastidores do Executivo. Na verdade, o que falta hoje, assim, eu acho que para o governador ter, assim, uma boa imagem na saúde, que não está boa, é ele investir em recursos humanos. Nós temos um déficit hoje de servidores da Secretaria de Saúde, no geral, de mais de 20 mil profissionais, de diversas áreas. E tem aquelas principais, que é o atendimento mais ali... a linha de frente. A linha de frente, que é o pessoal da enfermagem, tal, tem o técnico, enfermeiro. Então, o que falta é essa reposição e melhorar as estruturas das unidades de saúde. Nós temos hospitais aí que foram feitos na época, há 20, 30, 40 anos atrás, e continuam do mesmo jeito, sabe? Do mesmo tamanho. E a população em volta cresceu muito. É só ver os dados. Quanto que era a população há 10, 20 anos atrás. Ceilândia, por exemplo, HRC. A HRC foi construído, hoje tem uma ala nova lá, um puxadinho,
né? E olha o que Ceilândia cresceu. Além da Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol, e ainda tem um entorno, né? Que é a Águas Lindas. Então, tudo isso escoa para Ceilândia, Taguatinga. E os hospitais continuam os mesmos. A HRT continua o mesmo. Então, está óbvio que a estrutura física precisa ser ampliada ou refeita, como é o caso de Ceilândia, como é o caso de Braslândia. Braslândia, agora o governador está expandindo, está aumentando o hospital. Vai ser ótimo para a gente, mas mesmo assim não vai dar conta. Então, colocando o pessoal, melhorando a estrutura física, o governador fecha com chave de ouro. Por quê? O cara que conseguiu pagar os reajustes, ainda que ainda precise mais, tudo bem, mas conseguiu, paga em dia o salário, criou o plano do servidor. Então, o Ibanez, ele quis dar uma ajuda para a saúde, só que ele se esbarrou, né, numa coisa que vendem para ele uma ideia de que nós, servidores, gastamos muito do orçamento, e é evidente que nós gastamos muito, porque nós somos 100% exclusivamente servidores estaduais. Olha para você ver, você vai ali em Lusiânia, você tem um hospital municipal, estadual, você tem as UBS municipais, quem paga é o prefeito, o Caiado não paga. Então, quais são os municípios do Goiás que tem um hospital estadual? Agora, Águas Lindas tem um hospital estadual, que ele reformou lá, o Caiado reformou e tal. Fora isso, tem um hospital municipal e as UBSs todas são municipais. Então, aqueles servidores todos de Águas Lindas, a maior parte é paga pelo prefeito e uma pequena parte é paga pelo Estado. Aqui em Brasília, não. Aqui em Brasília, todos nós da saúde, educação e segurança são pagas pelo Estado. É óbvio que a folha de pagamento é alta. Então, eles não entendem isso. No dia que eles entenderem que a nossa folha de pagamento é alta, consome muito orçamento, eles vão ver que precisa ampliar essa folha, precisa ampliar esse recurso. O nosso orçamento aqui no DF, algo em torno de 14 bilhões, deveria ser, no mínimo, 18 bilhões. Aí sim. Então, é proporcional. Se eu tenho 14 bilhões do orçamento, 9 é para folha de pagamento, então você sobra 5 para pagar IGES, que leva quase 2, que é outro consumidor caro, né? Que é o IGES. Você tem o pagamento de fornecimento aí de medicamentos, de limpeza, de segurança, de tudo. Sobra o que para investir? Não sobra 2 bilhões para investir, cara, na saúde. Que 2 bilhões para a saúde é nada. É nada. Então, por isso que deveria aumentar desses 2, pelo menos para 6 bilhões para investimento. Investimento, né? Ou seja, de 14 passar para 18. Rapaz, é lógico isso. Falta dinheiro. O pessoal fala, falta gestão, falta isso. Que nada, cara. A gente desenrola. O servidor da saúde, ele desenrola. Ele dá um jeito aqui, um jeito acolá. Eles vão se virando. Vão se virando. A minha esposa teve filho no Agarram. No Agarram. E dá pra ver lá que realmente tem uma paixão. Eles se viram nos 30. Lá é um hospital de excelência, né? Não, mas referência, tem lá é referência a alguns serviços. Lá tem dificuldade. Tem. Só que eu vi, tava tendo obra. Tá tendo obra, não sei se a obra do Agarram acabou. Que minha filha pequenas reformas. Tá fica tendo lá. Reforma lá. E eu vejo que lá só tem parto agora, praticamente. Mas eu vejo, sim, eu até brinco o comprometimento, né? O comprometimento, né, cara? Que a gente fica com medo. Pô, hospital público, eu tô fudido. A gente fica, claro, a gente já vem com isso na cabeça, mas chega lá... eu sempre falo, a saúde pública não é ruim, o problema é ser atendido. Quando você é atendido, é uma maravilha. Depois que você passa daquela faixa de Gaza, que é o pronto-socorro, vira o céu, cara, porque você tem um lugar para você, né, ficar internado, você tem a equipe com você, aí você tem todo mundo lá para te ajudar. Agora, no pronto-socorro é um pouco mais complicado, o pronto-socorro lotado, e aí tem diversos né, motivos para estar daquele jeito. Então, se me perguntarem, Jorge, a saúde tem gestão? Tem gestão. Tem gestão. O que não tem é dinheiro, bicho. Você pode colocar você pode colocar o melhor gestor. Não vai conseguir fazer se não tiver dinheiro. Ele vai fazer por amor, pô. Quem faz por amor, cara? Eu vou te dar um exemplo, que isso aí eu sou testemunha, e não é porque era o meu tio, não. Meu tio era governador de Brasília, o ex-governador Joaquim Roriz, e eu lembro que os últimos grandes hospitais, quem fez foi na gestão Roriz, do ex-secretário, ex-deputado Frejá. E aí eu lembro, deputado, que era claramente como a estrutura da saúde funcionava de uma certa forma melhor que o restante do Brasil, o que a gente mais via no hospital de base, nos outros hospitais, era ambulâncias de outros estados, de outros municípios, que os outros prefeitos acabavam comprando ambulância para mandar aqui para Brasília para fazer o atendimento.
De lá para cá, você acha que mudou isso? Ou as prefeituras do entorno, do Nordeste, da Bahia, de Minas, continuam mandando a população aqui para ser atendida em Brasília, deputado? Mudou muito. Está tendo o inverso agora. Tem pacientes do DF sendo atendidos no entorno, cara, por incrível que pareça. É mesmo, deputado? Agora, lógico, os casos mais graves, a alta complexidade, eles continuam vindo para cá. Mas as coisas mais simples, a gente está indo para lá. Eu já vi, já teve situação aqui de Brasília não ter seringa, não foi nesse governo, não. Teve... Com certeza algum governo de esquerda, né? O Hollenberg. É o Hollenberg. Pronto. Teve uma época no Hollenberg que a gente não teve seringa para fazer vacinas. Aí, e a vacina tem que ter uma seringa específica, né? Seringa de 1 ml e tal. A galera estava saindo daqui para ir para o Goiás para fazer vacinação. Teve uma época que o Goiás fez um mutirão de oftalmo, a galera daqui saiu para lá, em Lusiânia e no Valparaíso. Eu vi os dados, o prefeito lá, o secretário municipal na época me mostrou. Então, assim, está se alternando. Mas eu falo, Dedé, que o problema todo não é esse, não. O problema todo é... Porque, até vamos ser sinceros e vamos ser justos, né? O DF, parte do nosso orçamento vem do Fundo Constitucional. E quem que paga esse Fundo Constitucional? Não é o governo federal que paga. As pessoas têm uma ideia errada. Quem paga o Fundo Constitucional são os estados. O governo federal apenas distribui. Mas quem arrecada, quem passa o dinheiro são os estados. Então, se o estado do Goiás, estado de Minas, estado do Piauí, se ele passa o dinheiro para a gente suado deles, por que eles não podem ser atendidos aqui também? Verdade. Sim, Essa é uma verdade. explicação que a gente nunca Foi tinha a melhor parado para explicação pensar. que eu vi até A melhor hoje. explicação Tanto mesmo. que quando falaram assim, vamos acabar com o Fundo Constitucional, foi um desespero aqui no DF. Agora imagina, se tu fosse governador do Goiás, governador de Minas, do Piauí, que é um estado pobre, assim como o Maranhão, e fala assim, governador, é o seguinte, parte do teu dinheiro aqui vai para Brasília para sustentar lá aquele luxo de Brasília. O que tu ia falar? Porra nenhuma. Não ia querer, né? Não ia querer. Não ia querer. Então, vai acontecer o momento de todos os governadores se virarem contra o DF, como já tentaram. Vez ou outros deputados lá fazem um motim lá e querem tirar o Fundo Constitucional. E vão dizer assim, ó, não, bicho, vamos sustentar mais esses caras, não. Porque quando a gente criou o fundo, Brasília era isso aqui. Tinha, sei lá, 100 mil servidores públicos. Hoje tem 200 mil servidores públicos. E aí? Vão ficar bancando? Até quando o Brasil vai ficar bancando o Fundo Constitucional para bancar salário de servidores? Esses aumentos que nós estamos tendo agora, da segurança pública, tu acha que os outros governadores estão satisfeitos em ver a polícia dele ganhando menos e a nossa polícia ganhando mais porque nós temos o Fundo Constitucional? Rapaz, vai chegar um momento que eles vão se rebelar, entendeu? E não tem presidente nenhum que vai segurar, né, essa revolta dos governadores com relação ao Brasil. Então, nós não podemos nunca dizer que os outros estados atrapalham a nossa economia. Muito bom. Não vamos. Eu, a partir de hoje, nunca mais falo isso. Eu também não. Deputado. Não, mas Obrigado por essa explicação. explicação Porque boa. inclusive, já vi deputados do PT aqui que começavam a falar da questão da saúde e a minha primeira defesa do governo falava, não, mas é porque vem gente de Lusiânia, dos outros estados, de Minas, da Bahia, a gente chega lá no hospital de base, tem às vezes ambulância lá do sul da Bahia. Eu não falo isso mais nunca, porque agora eu entendi que é uma coisa que a gente nunca parou para pensar. Parabéns por essa explicação aqui, viu, deputado? É uma contrapartida, né, cara? Mas, deputado... Então, são bem-vindos aí, nosso pessoal do entorno, sejam bem-vindos. Agora... eu aproveito para pedir desculpa para toda vez que eu fazia essa defesa, criticando um pouco que vinha de fora para cá. Tem uma coisa, o Jorge Viana não é só o deputado da saúde, ele também foi da linha de frente, pô, o cara foi do SAMU. Então, viu merda, né? Viu muita merda na vida, né? Você foi até da moto? Você que... Eu sou da Motolância, fundador Você é fundador da Motolância. Viu como eu sei tudo sobre ele? E, cara, então ele sabe da porra toda por dentro. Não tem negócio de achismo. Você viveu isso na prática, as dificuldades da saúde. Tanto que uma das coisas que eu vejo, legal que eu vejo agora, suas propagandas nos outdoors, é que você manda o seu recurso que é investido, que está na veia da população, né? Eu acho legal isso. A frase que eu uso é que as minhas emendas não são vistas nas ruas, porque elas entram na veia do paciente. Legal, eu acho legal essa sua propaganda, deputado. Pois é, porque o pessoal não vê realmente. O pior que o que aparece é o que dá Ibope, né? Então, quem fez a ponte JK? Roriz. Quem fez o estádio Mané Garrincha? Teoricamente, o Agnello, né? Então, essas obras elas ficam na cabeça pro resto da vida. É verdade. Mas quem... Hospital do Paranoá. Quem implementou o transplante no Distrito Federal? Foi o deputado Jorge Viana, só porque eu sou deputado da saúde. Não, foi eu. Não foi eu, não. É porque esses serviços, ninguém se importa. Quem trabalha, quem incluiu as doenças raras no rol de atendimentos do SUS, quem incluiu
lá a cirurgia de reconstrução de mama para as mulheres com câncer de mama. Ninguém sabe disso. Porque isso não importa. Não, para a população isso não importa. São programas nacionais, né, que vêm para o DF e tudo. E porque isso para a gente não dá ibope. É por isso que quando eu falo que as minhas emendas não são vistas nas ruas, porque elas entram na vida do paciente, porque é isso. Eu posso não ser lembrado pelo poste, pelo um asfalto. Agora eu digo, isso não é papel meu mesmo. Botar asfalto na cidade não é papel do deputado. Quando tu faz uma obra, o povo, caraca, Jorge Viana. Uma ponte. Pois é. Aí quando faz uma obra, fica permanente. O túnel que o Ibanez fez lá em Taguatinga vai ficar para a história. Ibanez que fez o túnel. O túnel. Mas tem uma coisa, você olha a pesquisa, inclusive eu olhei uma pesquisa hoje. Você aprova o governo Ibanez em quê? 70% obras. Você acabou de matar uma charada. Os números dizem o que você está falando. Aí, e a saúde? Aí a galera, foda-se, tá tendo obra. É porque é visual, né? É visual e, na verdade, é o que você usa com frequência. Então, o cara que pega o carro dele da Samambaia para vir para o plano, ele pega esse carro todos os dias. Quantos dias ele vai no hospital? Eu tenho tempo. Particularmente, talvez até nenhum, porque ele tem convênio. Eu já falei nessa bancada aqui sobre então, isso. Quando você usa o sistema todo dia e você vê mudança, você fala, pô, legal. Quando você só ouve falar, você pode até replicar. A saúde tá ruim. Mas eu nem sei se tá ruim de verdade. Mas estão falando que tá ruim, então tá ruim. Mas o asfalto tá bom porque eu tô vendo. A mesma coisa acontece com a segurança pública. Olha que coisa interessante, bicho. Os governadores que mais investiram em segurança pública são os melhores avaliados no Brasil. Caiado, Ibanez. Tarcísio. E o... Ratinho Júnior. Zema. O Ratinho Júnior, ele é tudo, né? Não é só. Seguro, né? Porque o Paraná, o bicho lá é bom. Lá tem dinheiro pra caramba, lá é um estado diferenciado. Rio de Janeiro, o governador tá super bem avaliado, subiu. Eu estive lá no Rio esses dias. Eu tava lá esses dias, cara, bicho, a população ama o cara agora, entendeu? Mas por que ele ama o cara? Porque a segurança pública, ela, como eu falei, se você usa todo dia, é melhor de ser visto e lembrado. Então, adianta o cara ter saúde, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, ter asfalto. Se tem um bandido lá para tomar um celular dele, tem um bandido lá para matar ele, para assaltar ele. Então, a população hoje ela se preocupa mais com a segurança do que com a saúde. Isso é fato. A gente já viu isso em pesquisa, tá? Por isso que as pesquisas elegeram o Ibanez, que estava ruim da saúde no primeiro mandato, reelegeram no primeiro turno, coisa inédita, só depois do Roriz que fizeram. Né? O Caiado, que está com 87% de avaliação, e agora o governador do Rio, que pode ser o que ele quiser. Só não vai ser presidente porque existe a saúde de Goiás não melhorou porra nenhuma. Nada. Mesmo jeito. Mas então, segurança pública, começou bandido tomar para lá e para cá. Eu sou ouvidor da Câmara. Lá a gente ouve o quê? Reclamações. De tudo, todo tipo de reclamação. Você sabe qual é a maior reclamação que eu recebi nos últimos meses e anos? Não. Mobilidade urbana. Saúde sempre está em terceiro, quarto lugar. É impressionante, bicho. Por quê? Porque as pessoas falam que a saúde está ruim, mas elas não conhecem direito, e aquelas que conhecem é que vão dizer que está ruim. Porque o cara não vai toda hora no hospital, mas o cara vai toda hora pegar um túnel, pegar uma... Então, é interessante isso para a gente poder avaliar, até porque os próximos governadores, se continuar nessa pegada, vão cada vez mais esquecer da saúde, que fala assim, já não dá ibope mesmo, então eu vou investir mesmo na segurança. Enquanto isso, a saúde vai só afundando. Porque o político, ele, por exemplo, o Roriz, o Roriz foi o governador das obras, né? O Felipe tinha até apelido de tatu. O Hospital do Paraná, que eu acho que o que tem mais estrutura, se bobear no DF, foi da época do Roriz, uma obra faraônica. O pessoal ficava assim, virou atração turística. Tão bonita era a obra mesmo. naquela época, né? Bonito. Eu trabalhei lá, eu fui assim que o Roriz fez essa obra, ele chamou os concursados, e eu era concursado na época, 2002. Fui o primeiro a pisar naquele hospital. Até a gente montava lá as coisas, botava... É interessante, porque... Ninguém nunca tá... Acho que não tem ninguém vivo para dizer que foi ele que colocou os móveis no HRC, no HRT. Mas eu tô vivo para dizer que foi eu que coloquei os móveis lá no Hospital do Paraná, graças ao Roriz. Legal. Mas, Di, pra gente não ficar só no tema da saúde... Tá bom, saúde, política... Mas essa semana teve dois temas. Não, calma. Teve dois temas essa semana. Não vamos brigar, hein? Não brigue por minha causa. Não brigue por político. Ontem eu tava lá na Câmara Legislativa e ontem teve dois temas muito importantes. Foi a aprovação do novo presidente do BRB pelos deputados e o PEDOT.
não tem como a gente fugir um pouco desse assunto. Deputado, o que você tem para falar do caso Master, do Banco Master, que, querendo ou não, levou um pouco do BRB junto? O que você tem para falar para a população sobre isso? Rapaz, o BRB foi uma pauta que bomba e que foi, assim, decepcionante para todos nós, viu? Eu, particularmente. Seguinte, o Paulo, presidente do BRB, é aquele cara ele era visionário. Ele se mostrava para a gente visionário, né? E eu sempre achei ele muito inteligente. E o BRB, venhamos, convenhamos, senhores. O BRB, tudo que tocava virava ouro. Foi assim que ele fez com a Arena BRB, que hoje se tornou um grande polo de shows que traz artistas do mundo inteiro para cá, fomentando a economia, desde o vendedor de pipoca até as redes hoteleiras aqui de Brasília. Teve um show aqui do Red Hot Chili Peppers, que teve gente hospedando em Anápolis, Lusiânia, porque não tinha mais hotéis aqui em Brasília. O setor hoteleiro tá amando. Então, tá amando. E a economia de Brasília cada vez maior. O próprio Flamengo, ele patrocinava, era o patrocinador master. Flamengo, depois do patrocínio do BRB, só brilhou de lá para cá. Então, você vê que, olha, ele fez isso com a Arena BRB. Todos esses programas do governo, que ele dá o cartão aqui, que o BRB que regula, dá certo. Bicho, veja como era aquele tal do cartão do passe livre. Era confusão todo dia na televisão. Dava errado, era não sei o quê, era filas e tal, e tal, e tal. O BRB assumiu, cadê alguém falar daquele cartão mais? Ninguém fala mais do problema. Então o BRB, tudo que ele tocava virava ouro. Quando veio a proposta de, olha, nós vamos comprar um banco, pô, mas será? Bom, mas peraí, se o Paulo está dizendo que o negócio é bom, ele foi lá na Câmara, disse pra gente que estava comprando o que era bom, a parte boa do banco. Porra, eu não sou economista, eu não sei o que o banco tem, o que o banco não tem. Mas se o cara que é nosso está dizendo que isso vai ser bom, vamos confiar, porque tudo que ele fez deu certo, até os investimentos, até os patrocínios que ele fez no próprio Flamengo. Um dia desse estava assistindo a Globo. Tava lá uma filha do Grael, lá, da família Grael, que faz velejadores. Velejadores. Ela ganhou o título, não sei de que, do tal. Ela tava com a camisa dela, tava lá o quê? BRB. Bortoleto. Então, o BRB, bicho, ele aparece pro Brasil inteiro. O Paulo fez... Ele patrocina o Bortoleto na Fórmula 1, aparece no mundo inteiro. O pessoal fala assim, mas investir nisso é bobagem. Tal. Cara, qual empresa... Se você tem uma empresa de Botox... Uma clínica de Botox. Você não quer que o Brasil inteiro conheça a sua clínica? Sim, com certeza. Então, é óbvio que toda empresa quer que o Brasil inteiro conheça. E como é que vai conhecer? Não é ficando aqui no DF, tem que expandir. E como é que você expande? Com aqueles agentes que conseguem chegar em todo lugar do Brasil e do mundo. Então, o banco era, o Flamengo era assim e tantos outros. Enfim, ou seja, se o cara financia, patrocina, né, alguma coisa que leve o nome dele, que adquira clientes... Porque os clientes do BRB aumentaram consideravelmente ao longo dos anos aí da gestão. Sem ser servidor. Sem ser servidor, né? E em vários estados. O próprio BRB, eu lembro lá em 2019, 2020, quando começou a história do Flamengo, valia 600 milhões. Hoje vale mais de 5 bilhões no mercado. Não sei como é que tá, se caiu, mas quase que 10 vezes mais a valorização do BRB no mercado. Então isso eu tô falando de dado, né? A ação do BRB, eu não lembro, mas a última vez que eu vi era R$80. Você comprar um lote de... Você comprar uma ação do BRB, né? Que toda ação você compra, tem dividendo. Eu entendo de bolsa de valores. Tem dividendo, tá R$80. Quando falou que ia adquirir o Banco Master, foi para 120. Pois é, só de falar que ia adquirir. Só de falar. Quando falaram que ia adquirir o banco, as ações subiram, a gente falou assim, opa, pera aí, então esse negócio vai ser bom. Mas subiram mesmo. Subiu de verdade. Então, assim, cara, a gente acreditou que poderia ser um bom negócio. Agora, negócio é negócio, né? Se todo negócio fosse claro, se fosse certo de dar certo... Né? Todo mundo estava rico, né? Com certeza. Então, você faz negócio arriscando. Tinha um risco? Acredito que sim. Normal. Mas não a esse ponto, como está dizendo a mídia, que eu acho também que estão explorando demais. Estão exagerando e logo, também, logo, né? logo vai vir à tona e aí nós vamos saber a verdade. Posso ser sincero? Sincerão mesmo sobre esse negócio do BRB Banco Master. Sincero, eu estou sendo muito imparcial, mas eu vou levar porrada por causa disso. Eu, no lugar do... É Paulo Henrique o nome dele? Paulo Henrique Costa. Eu teria comprado o Banco Master, mesmo que tivesse muito fodido. Porque você acabou de falar que o cara é visionário. Quando saiu essa parada aí, que eu liquidar o Banco Master, eu conheci, eu até ajudei a fazer uma matéria, gente que tinha 5 milhões na conta desse banco. Tinha muitos correntistas... Grandes. É verdade. E fora pequenos também, que era um banco moderno. Então, assim, era um bom negócio, sim. Era um bom negócio.
O problema é que eu não sei o que aconteceu. Até gente que não tinha nada a ver. Eu já ouvi falar até que o próprio mercado, deputado, os grandes bancos estavam tão incomodados com o crescimento do BRB Banco fica mal com o Banco do Brasil, BRB, só pra você ter ideia. Que aproveita também para tentar queimar. Você acha que aproveitaram desse desgaste? Porque aí acaba desgastando um pouco no mandato de vocês, claro, no sentido certeza. de o governador teve que pedir para os deputados aprovarem a compra. Como você falou, o presidente do BRB foi lá na Câmara dar a explicação técnica que vocês não entendem. Ou seja, vocês votaram a favor. Você acha que isso desgasta um pouco o mandato? Explica um pouco pra gente. Ou não, seu mandato não tem nada a ver com a questão do Banco Master BRB. Olha, as pessoas acabam querendo associar a gente ao crime, se é que há um crime mesmo, a polícia está investigando, do BRB. E eu acho isso uma grande infantilidade até. Porque, eu tenho 7 anos na Câmara Legislativa sem nunca ter tido um problema com relação a malversação de patrimônio, mau uso dos recursos públicos. Não usa verba indenizatória. Não uso verba indenizatória, né? Não faço esquema nenhum, todo mundo sabe disso, todo mundo conhece meu perfil. Então, assim, mas o Jorge votou, será que teve alguma vantagem? Cara, que bobagem. Só que eu estou no time. Se eu estou no time do governo, que o cara apresenta uma coisa interessante, eu vou falar que não. Que time é esse que você está que você fala não? Então, eu vou acreditar. Então, acreditei. Como eu falei, o que o BRB fazia, tocava, virava ouro. Então, eu achava que isso ia ser bom para Brasília. Né? Infelizmente, aconteceu tudo isso, que a gente não sabe realmente a verdade. Até agora a gente não sabe a verdade. Mas a polícia está fazendo. E a Polícia Federal, amigo. Quem está investigando é a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela não vai com coisinha. Não. Ou é ou não é. Entende? Então, assim, que se tivesse tido realmente má fé da diretoria do Banco BRB, que eles paguem por isso. Agora, nós, sendo responsabilidade de uma coisa que me parece que, se houver o esquema é muito maior, tem muita gente grande envolvida. Você tem aí a esposa do ministro Alexandre de Moraes. A gente não tem eu vou falar só para as pessoas refletirem. Bom, de duas uma. Se tivesse um esquema, se realmente tem um esquema nesse banco, a advogada que sabe de tudo, né, estava envolvida. Agora, será que o ministro que se posa de bom samaritano, de um cara justo, de um cara ético, de um cara legalista, será que ele ia aceitar a mulher dele participar de uma coisa dessa? Então tem algo aí. Ou esse banco tinha falcatrua e ela sabia, ou então ele não tem coisa nenhuma errada e tudo vai ser esclarecido pela Polícia Federal. Agora é o seguinte, eu duvido se o BRB tivesse comprado o Banco Master. Se o Banco Master tivesse dado resultado, se tivesse ficado bonitinho, tivesse dado dinheiro, eles iam agradecer os deputados? Ia porra nenhuma. Ia porra nenhuma. Ia nada. Entendeu? Mas olha só, isso é campanha mais da esquerda. Mas assim, é doído, porque assim, fica parecendo que a gente recebeu, velho. Mesmo se você olhar, ninguém fala nada contigo. Mas, Odi, é doído pra gente, porque assim, as pessoas ficam com aquela cara assim, pô, será que os caras não tiveram nem uma beirinha lá? Porra, velho. Aí a própria família pode... Conhece, a família conhece a gente, mas, pô, será que no fundo não teve uma coisinha? Bicho, o Ibanez nunca me passou uma mensagem para falar assim, vota nisso. Nunca o Ibanez fez isso. Eu estou falando por mim, para os deputados eu não sei. O Ibanez nunca me falou assim, olha, vota nisso. O governo quer que você vota nisso. Quem dá orientação, às vezes, e muitas vezes, é o líder do governo. A orientação. Mas várias vezes a orientação já aconteceu e eu votei contra. Falei assim, olha, isso aqui é minha parada. Principalmente quando envolve servidor. Você vota contra mesmo. Vota contra mesmo. Assinei a CPI da saúde. Sei João Cardoso. Entendeu? Porque são as minhas convicções. Agora, eu estou convicto que eu não fiz uma besteira em ter votado no banco, até que se prove o contrário. Se realmente tiver tido esquema no banco, eu falo assim, pessoal, me desculpem, eu votei errado, mas eu votei numa vontade de ajudar. Me julguem pelo meu voto, mas não me condenem, né, por esse crime do banco. Me julgar, pode me julgar. Agora, me condenar e ainda achar que eu estou levando alguma coisinha desse banco, isso é inadmissível, bicho. Porque a minha reputação, e você sabe muito bem, desde a época do sindicato, eu nunca tive um processo, eu nunca me envolvi com porra nenhuma. Eu vou me envolver na hora de banco. E outra, se houvesse uma pressão do governador... Que não houve, que você já deixou isso claro, se tivesse, teria os 16 votos dos deputados. Por que só teve 14? E os outros que estavam aonde? Não foram votar? Porque quando há uma pauta muito importante para o governo, está todo mundo lá na coisa. Então, isso ficou à vontade. Cada um votou pela sua consciência. Boa.
Entendeu? Não houve essa pressão do governo, não. E tem um porque só teve 14 aí, votos. Tem um detalhe aí no que você está falando. E só precisava de 7, viu? Só precisava de 7. É mesmo? Só precisava de 7. Porque era simples a votação. Eram os que estavam presentes no plenário. É porque, assim, essa votação lá só precisava de 7 votos. Porque são 24, a metade são 12, né? E Desculpa. Só precisava de metade 12 mais 1, né? 13. Ah, não, desculpa. É metade dos presentes. Isso. Então, nós tínhamos que ter 13 presentes. No mínimo. No mínimo, 13 deputados presentes. E, no mínimo, 7 votos, que é a metade de 13, mais 1. Então, 7 votos aprovava esse banco. Eu lembro a compra também, a compra do BRB. Eu lembro muito bem que quando vocês também tiveram pressão, quando o BRB batizou lá a Arena BRB, né? Que merda é essa? O banco veio tá... Cara, maior sucesso. Maior sucesso. Maior sucesso. Maior sucesso. Mas é o que eu falo. Eu estou falando aqui porque eu conheço um pouquinho Bolsa de Valores, né? Eu sei até Você está querendo vender algum curso para o deputado? Não. Eu nem acho que ele mais. está querendo vender algum curso para você, viu, deputado? Deixa eu falar uma coisa. Jornalista, ele tem que conhecer. Entender de tudo. Não entender. Ele tem que pelo menos ter noção. Por exemplo, as ações do Itaú e Tube 4, né? Ele já vai querer vender um curso para a gente, viu? 8.4? Hã? Então, como é que é? E Tube 4, né? Você vai numa corretora, você compra a ação, aí o deputado banco... já vai anotar essas informações aí que você está falando. Eu vou ver as ações do BRB aqui agora. Beleza, as ações do BRB, vê. E aí, deve estar uns 60, 40, e por aí, antes da gente encerrar esse assunto, viu? Aproveitando aqui, ó. Rapaz, tá com pressa de quê? Já Você a gente também vai falar do assunto do PEDOT. E aí eu gostaria de entender um pouco também, deputado, essa questão do PEDOT. O que muda na vida da população? Porque a gente sabe que ontem o governo aprovou um PEDOT que já estava há mais de 15 anos lá na Câmara, e aí eu queria que o deputado Jorge Viana explicasse um pouco pra gente. Mas, antes de entrar no assunto do PEDOT, achou aí, deputado, quanto tá valendo as ações do BRB no mercado hoje? Ó, teve uma alta. Aí, ó, teve uma alta nas ações... 0,13, 1,79%. Ou seja, com Olha aqui, certeza, e eu já digo, já é o reflexo da aprovação do novo presidente do BRB, ontem pela Câmara, que o banco, que o sistema financeiro já entendeu como positivo. É mais ou menos por aí o caminho, não é isso, deputado? Beijo, com certeza. O banco não pode ficar sem presidente. Por isso que nós votamos ontem, né? De forma emergencial. O Nelson é um cara que tem um currículo... Só que em cima do que você falou, BRB paga direitinho os dividendos, dividir o lucro com o acionista. Certinho os dividendos, não atrasa. Então, isso deixa o banco com o maior grau ainda de credibilidade. Mas vamos lá, voltando à aprovação do novo presidente do BRB. O senhor Nelson, ele tem uma trajetória bem ex-presidente da admirável, Caixa Econômica, respeitado pelo mercado. Ex-presidente da Caixa Econômica, presidente do Banco do Nordeste, que é um banco que tem as dificuldades, né? E hoje se tornou um grande banco. Acho que é o maior banco hoje, estatal, acho que não é maior que a Caixa. Mas é o segundo maior banco estatal que nós temos no Brasil, né? Que é o Banco do Nordeste, que ele tem... do Nordeste... Reúne os 9 estados. Os estados, Então, assim, ontem ele se saiu bem na entrevista, né, de emprego. Na sabatina, Ele né? é muito bom, hein? Na entrevista de emprego. Eu acompanhei ontem. Agora, assim, é um cara que você vê que é um cara habilidoso, que já participou de situações de crise. Né? Ontem eu fiz uma pergunta para ele de cara, assim, bem espinhosa. Qual foi, deputado? A pergunta que eu fiz foi o seguinte, o senhor Nelson, você que é do mercado, você que estava avaliando também toda essa coisa, e todo mundo que é do mercado estava avaliando essa compra do BRB e tal. O senhor compraria o banco Master, se fosse o presidente do BRB? Aí a resposta dele foi que, olha, eu estou nesse mercado, eu não conheço bem o que tem no Banco Master e tal. A gente tem que fazer a avaliação dos riscos e tudo mais. Então, assim, a resposta dele foi mais ou menos essa. Mas você ele compraria qualquer banco que tivesse condições de compra. Então, cara, sinceramente, até hoje eu não consigo... De verdade, eu conheço o Paulo. O Paulo é um cara extremamente sério, velho. O Paulo, a gente tinha o maior cuidado para conversar com ele, no sentido de que não fosse coisas políticas, sabe? Porque ele é bem técnico, ele né? Ele é extremamente técnico. Eu pedi para ele para fazer os cartões brancos, para o GDF ter uns cartões brancos para os profissionais de saúde. Coisa boba.
Já que fez do Flamengo, né? Preto e vermelho, né? O que custava fazer um cartão branco para a saúde? Até hoje ele não fez, porque ele acha que não é bem assim, entendeu? Para mim, seria uma coisa simples. Enfim, vou pedir para esse novo presidente. Eu quero um cartão branco para servidores da saúde. Vai ser até para diferenciar, né? Eu quero uma coisa diferenciada para os trabalhadores da saúde. Um cartão branco do BRB. Enfim, então ele tinha essa dificuldade de atender os deputados em algumas demandas. Sabe? Por várias vezes a gente brigou pedindo para fazer novos cálculos, ajudar os superendividados, e ele só fazia o que o Banco Central permitia, porque existe uma regulamentação do Banco Central com relação aos juros. Ele não pode. As pessoas acham o seguinte, o banco é nosso, então... Pode fazer o que quiser, né? Os juros do banco é 1%, então, o BRB, já que o banco é do servidor, eu quero que você bote 0,5% de juros. Ele não pode fazer isso. Porque o Banco Central, ele que determina. Fala assim, olha, se você colocar 0,5%, você quebra os outros bancos, porra. Então, você não pode baixar menos que isso, não. Senão, você acaba desequilibrando a balança da competitividade dos bancos. E realmente é. É igual o preço do petróleo. Por mais que a gente produza petróleo, o preço do barril é estabelecido em dólar. Então, as pessoas às vezes não entendem por que a gente paga gasolina cara no Brasil. Lógico, tem as taxas, tem os impostos e tal, mas quando você fala em preço de petróleo, quando você fala em preço do café, arroba do boi, é isso em dólar. Quem regula é o mercado internacional. E aí, deputado... Rapaz, não tá vendo a aula que esse homem tá dando, eu ia falar isso. Antes da gente entrar no assunto Pedote, você domina muito bem os assuntos federais. Nunca passou pela sua cabeça ser candidato a deputado federal, não? Desistiu. Não, Passou pela minha cabeça ser presidente da República, deputado federal. Já passou, senador, governador. Já passou presidente dos Estados Unidos. Não, até vereador. Mas eu acho que isso aí é um crescimento, é uma maturidade que a gente vai adquirindo. Eu não me vejo com maturidade ainda para o Congresso Nacional. E eu não vejo que eu não posso abandonar ainda o Distrito Federal. Porque se eu sair daqui, a gente abandona. Todos os deputados federais que foram para lá, por mais que tivesse várias atuações no DF, eles acabaram se apagando. Não porque queriam, porque lá é outra pauta, bicho. Se torna uma pauta nacional, né? O país todo ali, né? Agora, uma pauta que eu vou levar... Porque a gente tem que chegar no Congresso e tem que chegar chegando. Senão você vai ser um 513 avos, né? Nada. Então, eu já tenho umas pautas que eu já estou trabalhando para levar para o Congresso Nacional. Uma das pautas que eu vou levar lá, já quebrando o cacete lá no Congresso Nacional, é acabar com a gratuidade do SUS para os estrangeiros turistas no Brasil. Olha aí. Estrangeiro turista no Brasil vai pagar o SUS. Não tem nada de coisa de graça, não. Lá a gente não paga nada de graça, você sabe, você já foi lá? Verdade, já fui para lá. Mas, nem uma água você toma lá de graça. Mas, deputado, então vamos voltar um pouco ao assunto. Ontem, como eu falei, a pauta foi a aprovação do novo presidente do BRB e logo depois o PDOT. O PDOT é o Plano de Desenvolvimento... Ordenamento territorial. Importantíssimo. Depois de 15 anos lá na Câmara Legislativa, governos tentaram aprovar. Na prática, o que muda na vida da população a aprovação do PDOT, deputado? Explica um pouco pra gente, explica um pouco pra população como que funciona e o que vai ser a partir de agora com a aprovação do Plano de Desenvolvimento. Certo. Olha, Brasília nós temos uma área urbana e uma área rural. Vamos falar da área rural primeiro. A área rural... hoje não é tão mais rural assim. Nós temos muitos condomínios que foram criados nessas áreas, que inicialmente elas são áreas rurais, mas que elas precisam se tornar áreas urbanas para poder regularizar. Então, não se regulariza condomínio em área rural, se regulariza condomínio em área urbana. Então, muita gente vai ser beneficiada, né, com essa regularização. E muitos produtores rurais que hoje tiveram também suas propriedades que não estavam... digamos assim, reguladas... Regularizadas. Reguladas pelos órgãos, não podiam pegar empréstimo, não podiam pegar financiamento. Então, não podia ter escritura. Não podia ter escritura. E sem escritura, você não consegue pegar emprestado dinheiro no banco, porque a primeira coisa que o cara pede é a escritura. É uma escritura para você ter alguma garantia do retorno, né? Então, isso vai ajudar muito. Na área urbana... Os condomínios irregulares, então, de uma certa forma, agora o governo consegue regularizar todos os condomínios? Nem todos, porque tem condomínio que está em área privada... Ou federal. Ou federal. Né? Aí tem que ter doação, aquela confusão toda. Mas na área urbana, o que acontece também? E eu acho interessante. Sabe o pistão norte? De Taguatinga? De Taguatinga.
Aqueles prédios, aqueles apartamentos, eles são tombados, não, eles têm uma limitação de altura. Você já viu? De andares, No máximo 3 andares. Igual os prédios aqui nas Açores a Norte, que não pode ter mais que 6 andares. Isso, beleza. Aquele pessoal lá, né, aqueles prédios, não tem elevador, porque não há exigência de elevadores em prédio até 3 andares. Então, aquela população envelheceu. Aí, o que eles estão fazendo? Eles estão mudando de lá, porque eles não conseguem colocar um elevador, porque sai muito caro, não tem estrutura no prédio, né? E eles estão se mudando. E aquela área está ficando desvalorizada. Então, o que esse plano também vai autorizar? A fazer alteração para colocar mais andares e assim fazer as reformas. E, consequentemente, ter elevador nos prédios. Ter elevador nos prédios. Então, assim, são vários pontos que vão ajudar em determinadas regiões, determinadas comunidades, cara. Então, isso realmente tinha que acontecer, porque é sem lógica. Você mora num prédio que você não consegue aqui pode ter comércio, aqui não pode, que às vezes qualquer lugar abre avenida comercial. Outra coisa também com relação ao comércio. Essa questão dos puxadinhos das Açores a Norte, vão se regularizar? Vai ter alguma legislação específica para eles, deputado? Tem que ter depois. Específico porque tem que avaliar caso a caso, quadra a quadra, né? Porque tem puxadinho que pode ser utilizado pagando a taxa. De ocupação pública. Ocupação. Não precisa nem de alteração de legislação, só pagar a taxa mesmo. Tem outros que não, tem outros que estão usando uma boa parte do terreno. Então, essa parte tem que ser também mudada a sua destinação. Então, tudo isso vai melhorar. Nós fizemos uma alteração recentemente no setor gráfico, autorizando também moradias. Tem que ter, né? Tem que ter, cara. Eu acho que Brasília está se modernizando, está transformando. Eu até brinco quando eu vou para outros estados, eu falo assim, olha, agora Brasília é uma cidade de verdade, a gente tem até túnel. Porque uma cidade que tem túnel não é uma cidade. É igual a cidade que não tem semáforo, né, velho? Agora tem 2, né? Uma cidade que não tem semáforo não é cidade, pô. Aí quando você bota um semáforo na cidade, você fala, pô, agora tá virando a cidade. A gente agora tem 2, né, no Jardim Botânico. Não chega a ser túnel, chega? É viaduto, né? É o viaduto. É o viaduto. Mas tem ali também quando você sai do aeroporto, do Recanto também tem um viaduto. Tem um viaduto. Que parece um túnel. Enfim, mas o túnel, agora a gente tem túnel, né? Mas então a cidade tem que evoluir, bicho. A gente tem que acomodar os nossos filhos, porque sabe por que está indo nossos filhos? Para o entorno. A gente está perdendo mão de obra, a gente está perdendo, sei lá, a gente está separando nossas famílias. Quem que não quer ter filhos tal que mora aqui em Brasília? Agora, como que você vai conseguir comprar aqui em Brasília? Já não cabe mais ninguém. Não. Ou você invade ou você tem que morrer para pagar um terreno aqui em Brasília. Então, a gente tem que dar moradia, bicho. Tem que oxigenar isso aí. E, deputado, vamos agora tentar falar um pouco de política e eleições 2026. Pelo que a gente viu, então, 2026, o senhor é candidato à reeleição, a deputado distrital. A chapa governista meio que já está desenhada, Celina candidata ao governo, Gustavo Rocha candidato a vice, Isso. O próprio governador Ibanez já se colocou como candidato ao Senado. A outra vaga tinha sido entregue para o PL, a princípio ia ser para Michele Bolsonaro. Bia Kicis, há 2 semanas atrás, causou um turbilhão se lançando candidato ao Senado. Essa chapa continua ainda coesa? Como é que vai ficar essa história do PL? Vai ser Michele, vai ser Bia, vai ser as duas? O que o governador já teve dessa conversa com vocês, deputado? Rapaz, olha, para falar a verdade, nós não tivemos essa conversa ainda com relação ao Senado, com relação ao PL. Porque eu acho que também, assim, eu não sei se é estratégia, né? Porque eu ainda não ouvi a Michele Bolsonaro dizendo que é candidata a Senado. Eu nunca ouvi ela falando isso. Todo mundo tá nomeando ela a candidata, mas eu nunca vi ela falando isso. Será que o PL não vai lançar só uma? Ou será que realmente o PL vai dar essa ré no governador e vai lançar as duas? Então, a gente não sabe. Mas eu, particularmente, nunca vi. E eu acho que a Michele também, pode ser que ela nunca tenha falado, porque ela não quer ser mais uma vítima. Que se ela se declara, começa a tomar porrada também, né? Igual o Flávio, cara. O Flávio Bolsonaro, o senador que nunca fez nada. O Flávio Bolsonaro, né? Só porque chamou a galera para uma vigília, uma oração só para rezar. Já está sendo denunciado. O que é isso, velho? O que é isso? Mas, enfim, pra vocês verem. Então, quem levanta a cabeça aqui leva uma guilhotina. Verdade. Eu acho que ela está calada. O próprio Tarcísio parece que ele fica ali segurando a possível candidatura dele ao Planalto para isso, não começar a tomar porrada antes da hora, né, deputado? Com certeza. E a pancada vem grande, bicho, porque os caras estão realmente indo atrás. Como diz o Trump, é uma caça às bruxas. Qualquer um que levanta a cabeça vem a guilhotina. O Tarcísio, ele sabe o que ele quer. E ele é um cara extremamente inteligente, é um cara muito bom,
seria um excelente presidente para o Brasil. Agora, se ele se levantar realmente, ainda mais São Paulo, que é cheio de coisa lá, né? Para achar uma falha dele daqui para ali. Ou até uma falha do governo dele, que nem é dele. Que nem é ele, que às nem vezes ele que cometeu. O governo falha, mas quem leva a culpa é o governador. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre política também. O Arruda se filiou ao PSD, já se filiou ao PSD? Ainda não. Mas o Arruda... Que é o seu partido, né? O Arruda Que é o meu partido. Arruda vindo do candidato a governo, como é que fica? A gente ouviu claramente já em diversas entrevistas do Arruda dizendo que ele já que o Kassab já garantiu a legenda para ele para o executivo. Rapaz, você acredita? O que eu vou falar aqui é pura verdade e eu não minto, eu não tenho para que fazer isso. Até hoje, eu nunca fui chamado no partido, né, a diretoria, para falar assim, olha, há uma decisão do Arruda se filiar para ser candidato a isso. Não, nunca tivemos. O que eu ouço sempre é pela mídia. Aí eu falo com o Paulo, o presidente. Paulo, e aí? E o Paulo nunca teve uma resposta concreta de que o Arruda sairia governador pelo PSD. Ele não ensaboneta, ele fala, não tem nada. Não, mas o pior é que não é nem porque ele quer esconder, não. É porque realmente nada foi definido até agora. Absolutamente nada. A gente soube que o Kassab havia prometido essa oportunidade para o Arruda, mas eu soube não pelo Arruda e não pelo Kassab. Pode ser verdade? Pode. Claro que pode ser verdade. É que ele mesmo anunciou. O Arruda. O Arruda que disse isso, né? Pois é. O Arruda nunca conversou com a gente, nunca chamou a reunião, nunca falou nada. Então, assim, eu tô... Tá quase igual a história da Michelle, né? A gente tá ouvindo falar, mas nunca ouviu da boca da pessoa, digamos assim. Falar até em datas de filiação. Até hoje eu nunca recebi um comunicado do PSD com relação a isso. Né? E isso é uma falta grave, digamos assim. Eu sou um correligionário, eu faço parte, eu sou membro, eu e o deputado Roberto, o deputado Cláudio e tal, e nós nunca fomos chamados para uma reunião para falar assim, olha, está acontecendo isso. E eu não falo isso criticando o Paulo Otávio, não. Eu falo porque na política tem muito disse-me-disse. Né? Que ele pode sair, né? Só que enquanto eu não tiver uma certeza de que realmente há essa possibilidade, eu não posso nem me manifestar. Para dizer se eu vou ficar, para dizer se eu vou sair. Eu ia te dizer isso. O Roberto já esteve aqui com a gente há umas 2 semanas atrás e ele já disse, mais ou menos de antemão, que já até comunicou à executiva do partido que ele deve deixar o PSD, deve ir para o Podemos. Uhum. Ele disse isso aqui de forma clara para a gente, né, Odi? Aí eu pergunto, o deputado Jorge Viana, a princípio, continua no PSD, com Arruda, sem Arruda, ou já existem tratativas com outros partidos para mudar de partido para as próximas eleições? Vou falar aqui primeiro com relação ao Robério. Essa decisão do Robério sair do PSD foi antes de qualquer coisa acontecer. Verdade. O Arruda, porque foi um acordo que nós fizemos, aí estávamos todos, né, acordados, que ele sairia para poder facilitar de outros candidatos virem para o PSD, porque todos se sentiam muito ameaçados com o Robério. Porque o Robério tem muito voto, a gente sabe disso. Então, as pessoas estavam se sentindo ameaçadas e, com isso, a gente não conseguia fazer a nominata. Né? Então, precisava ele sair. Com relação à minha estada no PSD, primeiro que eu não gostaria de sair ou de ficar dessa forma. Eu acho que a gente tem que conversar, né? E eu não gostaria de ser a mulher traída. Tipo, olha, o cara chegou, agora você fica ou você sai. Então, tudo isso tem que ser conversado, cara. Até porque, nós todos, como eu falei, nós fazemos parte do mesmo time. O PSD tem cargos no governo. Cargos no governo. O né? Cláudio tem a secretaria, tem o próprio filho do Paulo Otávio, que é secretário da Juventude. Então, eu acho que eu não gosto de política assim. Eu venho de movimento sindical que tudo era discutido da diretoria, na mesa, em assembleia, com seus filiados. As coisas não podem ser entubadas assim. Por mais que a gente saiba que quem manda no partido é o nacional. Mas se a gente for no pé da letra, quem manda no partido local são os correligionários filiados daquela cidade. Mandatários. Então, não pode ser uma coisa entubada assim, a ferro e fogo. Vamos conversar todo mundo, que eu acho que é a melhor forma. Então, assim, como eu falei, eu não sou um cara que sou um alienado com relação às eleições partidárias, não. Existe todo um protocolo que a Justiça Eleitoral, ela garante isso para a gente. Então, sou filiado, sou correligionário, tenho voto e eu tenho... E não é pouco, quer ser ouvido, né? 30 mil votos. E eu tenho poder de decisão, entendeu? Então, aliás, você tem muito voto, 30 mil votos. Sou da base do governo, né? Acompanhei o governador todo esse tempo. Eu não tenho esse perfil de traição.
Tanto que quando eu fiquei no PSD, né, que foi até uma orientação do próprio governo, conversei com o Ibanez, falei, Ibanez, o time que vai estar contigo com os partidos, não, o PST vai estar comigo, então tudo bem, fiquei lá. Quando o Paulo Otávio saiu candidato, foi uma coisa natural minha, falei assim, pô, eu estou aqui com o Paulo Otávio, né, é o nosso presidente, então não seria legal eu pular para outro time estando filiado aqui. Isso não é legal. Ainda mais em momento que não tinha mais nem como pular. Pular de sair do partido, Sair do partido. Então, eu não posso ficar num partido que de uma hora para outra aparece o candidato, e aí? Então, foi muito ruim, mas eu acabei apoiando o Paulo Otávio. Falei com o Ibanez, falei, ó, Ibanez, a gente sempre esteve junto, mas foi até uma orientação sua de estar no PSD, porque era da base, então eu estou com o meu presidente. E eu fui o único deputado que ficou no PSD apoiando o Paulo Otávio, enquanto o Robério e o Cláudio Abrantes apoiou o Ibanez. O Ibanez de forma velada, mas apoiou o Ibanez. Então, talvez não seja interessante o próprio deputado Jorge Viana provocar o Paulo para saber, ô presidente, que história é essa? Eu preciso saber aqui que caminho. Vai ter candidatura? Eu preciso saber, o Arruda vem mesmo para ser candidato ao governo? Para eu tomar a decisão para não acontecer o que aconteceu em 2022. Exatamente. Você tem que provocar também. Eu já até falei com os outros deputados para a gente marcar uma reunião, né, com a diretoria, né, todo o diretório do PSD, para a gente conversar, porque tá todo mundo assim, cara, sem saber de verdade. A gente só ouve falar. E eu acho que isso não é legal, faltando um ano para a eleição. E o deputado Jorge Viana já recebeu convite de outros partidos para se filiar? E de quais? Fala aí pra gente, então, deputado. E se teve algum convite que balançou o coração do deputado? Esse convite aqui, desse partido, tá interessante. Conta aqui pra gente. Rapaz, olha, o União já conversei com o menino lá do... Podemos? O Lucas. Com o Lucas, olha. Lucas Cantoiani, do PRD. Eu gosto muito do Lucas, viu, bicho? O cara é um cara que é bem claro. E ele deixa claro tudo, né? O Podemos não. Podemos eu acho que não me cabe ainda não. Mas esses dois partidos que eu conversei... E aí o Podemos a gente já pode falar aqui, porque o Robério falou que a garantia dele ir para o Podemos, com a combinação com o governador, com o presidente do Podemos, o Christian, era que de parlamentar com mandato, só iria ele, viu? Quem passou essa informação para a gente foi o próprio Robério, viu, não, deputado? Mas é verdade mesmo, Teve um acordo para ser só ele. Ainda mais que o Roberto não me quer por perto. Mas... Ele não é bobo, né? Ele não é bobo, né? Não, o Roberto tem muito mais voto que eu, cara. Não, vocês são pessoas. Ele passou maus bocados. É porque vocês são dois tubarões no sentido de vão passar de 35 mil votos beirando os 40. Eu recebo. E aí, tomara. Com isso, fazer uma oração. dois desse é bom. Mas aí vai assustar o tal do rabinho lá dos peixinhos, que ninguém vai querer ir para um partido estando vocês dois, mas mudou, né? Ou nada... mas mudou um pouco essa mentalidade. Ou nada com o Tubarão. No MDB, se tivesse um candidato a mais no MDB, tinha feito um outro. No Republicano, tinha feito o Delmácio. No meu... Fernando Fernandes tivesse ido para lá. Se o Fernando Fernandes tivesse para o MDB, tinha feito mais um. Se o Fernando Fernandes tivesse ido para o meu partido, tinha feito o Cláudio. Se tivesse ido para o Republicano, tinha feito o Delmácio. Então, assim, hoje, a gente pensa o seguinte, quanto mais voto, melhor, cara. Quanto mais Tubarão. Porque você pode até fazer 1, 2 e tal, mas você pode fazer um terceiro. Você tem os suplentes, que suplente, né, no governo pode ser negociado de assumir. Então, eu acho que hoje, quanto mais voto, melhor, viu? A minha opinião. O pessoal que está com medo de partido que tem gente grande, não tenha, não. Trabalhe e tente ser pelo menos os primeiros com suplente. Então, hoje, o partido, caso não fosse o PSD, seria a União um caminho natural do deputado Jorge Viana? Olha, eu gosto muito do União, mas assim, eu sou um cara muito... eu sou desejado pelos presidentes, mas indesejados pelos correligionários. Todo presidente de partido quer você lá, mas quem tá lá no partido não quer você, né? É porque é uma ameaça, né, cara? É um candidato... né, competitivo, né, tem mandato. Então, assim, a gente... Eu assim... Só que eu não posso ir para qualquer partido que não tenha um pouco dessa minha pegada. É verdade. Porque senão fica estranho, né? Por mais que eu diga que os partidos pouco importa, porque no fundo, tudo é igual... Mas tem alguns que eu não consigo ir de jeito nenhum por causa da ideologia, que é muito forte. Se eu sou o Paulo Otávio, eu movo mundos e fundos pro Jorge Viana ficar. O filho do Paulo Otávio vai ser candidato. O Jorge Viana ali tem os 40 mil votos pro André subir junto. A ideia era essa. Se sou ele... A ideia era essa, sabe?
E eu assim, não deixo sair eu quero por um nada. partido... Quando o senhor fala, eu quero... a ideia era essa, até ter a história do Arruda, né? Isso, a ideia era essa, tá lá, né, todo mundo na base do governo e tal, tanto que o André foi para a secretaria. Então, essa era a ideia. E assim, eu quero para um partido, bicho, que de verdade, sabe, não tem essa instabilidade e que possa me projetar. Porque, pô, velho, eu tô trabalhando pra caramba, assim, sabe? Eu acho que o futuro, o céu é o limite para mim. O céu é o limite para mim na política. E eu tenho que ter pessoas que acreditam em mim, partidos que acreditam em mim. Sabe? O Podemos não acreditou em mim, né? O Podemos nem acreditava que eu seria reeleito, né? Porque todo mundo tinha aquela coisa. O primeiro mandato deu sorte, 13 mil votos. Então, assim, eu acho que eu quero estar no partido que possa acreditar no meu potencial. Porque a minha política ela é muito mais que isso. Eu até acho que a Câmara Legislativa está pequena para mim, porque é sempre a mesma pauta, as mesmas discussões. Eu quero falar de combustível, eu quero falar de transporte aéreo, eu quero falar de transporte terrestre, transporte rodoviário, Pautas nacionais, né? ferroviário. Não, locais. Não, Só essas pautas são nacionais. Não, Nacional. são locais não, também. mas nacionais também. É, também. Sabe, eu quero falar de saúde a nível nacional. Sabe, eu quero falar de programas, eu quero ajudar os prefeitos aí, Brasil afora, que o prefeito que não é colado com o secretário estadual de saúde, que é do governador, as coisas não andam, ele não pode nem abrir serviços, porque o prefeito, para abrir um serviço, abrir uma UTI no município, ele precisa de uma autorização do secretário estadual. E o secretário estadual, se não for do partido dele, não dá. A política, ela tem que mudar, sabe? O teto MAC que nós falamos, que é o valor que o Ministério repassa para os municípios, para os estados, que são os serviços de média e alta complexidade, ou seja, se você tem uma UTI, essa UTI vale quanto? O Ministério da Saúde, ele repassa apenas R$ 1.800 numa diária de uma UTI, sendo que hoje uma UTI custa mais de R$ 5.000. Nós temos que falar de tabela SUS, que é a tabela que o Ministério passa para os municípios e estados, que é muito baixo o valor. Então, é por isso que muitas empresas privadas não querem prestar serviço para o SUS, porque é muito barato. Você vê cirurgia lá de um apendicite, custa lá R$ 300. Na tabela SUS. Na tabela SUS. E no privado seria o quê? Uns R$ 1.000? Seria R$ 10.000. 10 mil conto. Então, assim, tudo tem que mudar, bicho. O Tarcísio, ele mudou a tabela lá do estado de São Paulo. Ele melhorou a tabela, mas ele mesmo botou o dinheiro dele. Então, assim, tudo isso é discutido a nível nacional. E eu quero entrar nessas pautas, velho. Eu não posso ficar aqui em Brasília só falando de pauta de reajuste, falando de pauta de nomeação, pauta de a luz que está faltando ali da empresa. Sabe, velho? Eu acho que a gente tem que evoluir. Eu quero evoluir na política nesse sentido. E aí? E é isso aí. Odi, faltou algum assunto? Não, o homem daqui a pouco tem agenda, a assessora tá me espancando ali. Deputado, faltou algum assunto que você gostaria de ter falado? Foi uma hora que a e quanto? gente... Foi quase que 1h05. Velho. Faltou algum assunto? Você tem agenda. Porque tem uma lá 3h30, né? Mas é na Câmara. Mas a sessão já abriu. Essa sessão já abriu. Só para concluir, então, faltou falar algum assunto, deputado? Porque aí a pauta é sua para você poder encerrar o programa. Aqui, como a gente fala, o programa é política do bem. A pauta é poder falar do seu mandato, das suas ações, de tudo que você fez. Falamos de saúde, para onde você destina a maioria dos seus recursos, que é para saúde. Falamos de eleições de 2026. Falamos de Banco Master. Falamos de PDOT. Faltou algum assunto? Aquele assunto que não pode faltar no mandato do deputado Jorge Viana para a gente encerrar o nosso programa? Faltou um assunto que eu acho que o Odi deve receber direto demanda. Os tais concursados. O concursado, como eu falei... Seja quase que embora sem a sua assessora falar isso para você, né? Não podia faltar esse assunto, né, deputado? O concursado, pois é. O concursado é o seguinte. Tá sem conta, nós temos um déficit real de muitos servidores. Como eu falei, 20 mil servidores da Secretaria de Saúde. E são dados da própria Secretaria de Saúde. Né? Só de técnico e enfermagem nós temos um déficit de pelo menos 5 mil técnicos, cara. 5 mil, porque a nossa carreira é de 15 mil. Nós só temos 9 atuando. De 15 mil, nós só temos 9. Então, enfermeiro, mesma coisa, médico, cirurgião dentista. A Brasília tem uma das piores coberturas do Brasil. Nós perdemos para o Piauí, perdemos para o estado do Goiás, cobertura da saúde bucal. E o dentista não é aquele cara que só faz obturação, não, cara. A saúde bucal era tão importante. Você sabia que tem pessoas que morrem por conta de uma infecção no dente? Que dá uma infecção generalizada, né? E por aí vai. Então, assim, a gente precisa trabalhar muito nessas nomeações. Então, eu espero que o governador, Os concursos já foram realizados, já foram né? realizados, outros, os especialistas, condutores, chamada carreiras GAPs, que é a carreira dos
do pessoal de nível médio, não teve concurso, nós precisamos abrir o concurso imediatamente. Mas, enfim, então esse pessoal precisa ser nomeado porque isso vai desafogar demais. A gente sabe que o governador, ele investiu muito na segurança pública, até pelo que eu falei anteriormente, que a segurança pública parece que é o que está dando mais ibope, né? E, lógico, é importante, a gente não é sem sombra de dúvida. Não adianta ter saúde, não adianta ter educação se não tem um segurança lá para te garantir. Tá bem de saúde, leva um tiro. Não adianta, né? Mas também não adianta você estar bem, você estar seguro e não ter uma educação, não ter... Então, tudo faz parte, mas a segurança ela é fundamental. Então, o Ibanez, ele investiu muito Pede ali pro governador, então, convocar o povo ali. Olha para aquela câmera muito, ali, ó, deputado. Pronto, então vai direto para ele. Governador, o senhor investiu muito na segurança pública, né? Comprometeu muito o Fundo Constitucional, por mais que o Fundo Constitucional tenha sido criado inicialmente para a segurança pública, mas o Fundo Constitucional hoje é que garante o complemento da saúde e educação, né? Então, acho que o teu papel como um bom gestor das obras vai ficar na história de Brasília por ter feito tantas essas obras, que bateu o recorde até mais que o próprio governador Roriz. Não sei não, hein, deputado. A gente pode depois analisar esses dados aí, porque se eu tiver que defender, eu vou defender Roriz. Mas continue aí, deputado. Então, eu gosto muito do Roriz, viu, cara? A casa da minha mãe a gente começou a morar na Samambaia por conta dele. Mas, então, já investiu muito na segurança pública. Agora está na hora de fechar. Antes de fechar a porta, governador, e apagar a luz do seu mandato, lógico que a Arcelina vai continuar. Faça esse gesto com a saúde. Nomeie os servidores, sabe? Por mais que aperte as contas, por mais que não tenha que fazer outras obras, grandes obras, como já tem previsto ano que vem, nomeie os servidores, que eu tenho certeza que nomeando os servidores vai desafogar. A população vai sentir isso imediatamente. Os servidores vão sentir, vão deixar de dar atestado, porque estão dando atestado de cansaço, que é o atestado de até 3 dias. Atestado de até 3 dias é atestado de cansaço. Então, faça isso que eu garanto. Eu troco o meu nome. Se o governador não chamar os servidores e não mudar, assim, dar uma outra cara para ele em 6 meses. Como todos os dados, os índices vão mudar. Eu mudo o meu nome. Legal. Deputado, a gente agradece muito a sua presença aqui no nosso podcast Política do Bem. Foi muito esclarecedor, você explicando para onde você manda os seus recursos. Tá claro para todos nós. Para quem não estava claro, hoje ficou claro que você pode se autodenominar o deputado da saúde sem medo. Os números provam. Isso é o que mais importa. E, Odi, a gente vai ficando por aqui. Já foi quase 1h10 de programa. Falamos sobre todos os assuntos. Obrigado por você estar aqui, viu, meu parceiro, sempre me ajudando. Aqui, viu, deputado, a gente às vezes se questiona para tentar fazer o melhor programa, porque o programa é de quem está sendo entrevistado. Agradeço. Faça isso. Agradeço a oportunidade, viu, bicho? E assim, esse está sendo o primeiro programa que eu estou sendo bem sincero das polêmicas que nós entramos, né? O Banco Master, a questão do PSD. Sim, falando sobre tudo, tranquilamente. Então, foi muito bacana, me deixou muito confortável para falar. É que você aceita nossas collab lá, hein? A gente pede sempre para assessoria que aí, ao longo da semana, a gente vai fazendo os cortes do Odi, que é o que está viralizando, e aí para a sua assessoria aceitar lá as colaborações. Por quê? Porque aí o deputado sai da bolha só de estar nas redes sociais do deputado. O deputado vai estar na bolha do Dedé Roriz, do Odi, da Rádio Corredor, e aí a gente faz que chegue a mais pessoas esse programa, viu? Ótimo. Convida, para terminar, deputado, convida a população para estar seguindo suas redes sociais. Quais são? Bom, a minha rede social é o Instagram, né, que é a principal, é Jorge Viana com 2N, DF. Jorge Viana, @Jorge Viana com 2N. Uma vez eu coloquei, a pessoa colocou assim, com 2N. Jorge Viana com 2N, DF. Siga lá que vocês vão ver o que a gente faz no dia a dia. Ele não botou uma agulhinha lá, não, que ele tem medo de agulha. Você não gosta de convidar, mas convida para suas redes sociais? Não, não me siga, não. Não segue, não. Segue essa merda, não. Não sou novela, né? Não sou novela, não segue, não sou novela. Não segue essa merda, não. Meu perfil é ruim pra cacete. E aí eu aproveito para dizer aqui publicamente que, ó, gente, o Odi agora também tem o podcast dele, é o podcast da Rádio Corredor. Quem que é o próximo entrevistado da semana que vem? Rodrigo Delmasso. Rodrigo Delmasso, viu? Então, ó, gente, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o podcast... Vamos lá, falei nada. Ninguém ouviu. Aproveitando que o podcast Política do Bem vai sair no Jornal Capital Federal, na Rádio Corredor do Odi, no portal Política do Bem, além de ser amplamente divulgado nas nossas redes sociais. Me segue lá, @Dedé Roriz. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem com mais um podcast Política do Bem. Eu vou ver esse programa, viu, velho?